Sejam bem-vindos, pessoal, aqui a mais um vídeo no Mega Cult. Eu sou a Rafaela e hoje vamos falar sobre os 3 filmes da Rua do Medo, ou do Fear Street, se vocês preferirem. É uma trilogia que estreou recentemente na Netflix e que eu acho que vocês vão gostar. Hoje eu trago-vos o ranking para vocês saberem o que é que eu achei de todos os filmes. Não se esqueçam que este vídeo conta com o apoio do Terror PT, um site de terror que é brutal e é o melhor a nível nacional, portanto não percam, vão conhecer este site. Palminhas para a representatividade, ainda para mais no terror. Para quem ainda não ouviu sequer falar sobre esta trilogia, nós aqui acompanhamos um grupo de jovens que está a tentar terminar com uma maldição de uma bruxa que supostamente existe numa cidade, que faz com que pessoas que nunca foram agressivas se tornem do nada assassinas. Este filme, no fundo, presta uma grande homenagem aos filmes da Sexta-feira 13. Como vocês sabem, também existem todos estes aspectos. Temos jovens, temos um acampamento, temos serial killer. Portanto, esta ideia de juntar jovens num acampamento e trazer um serial killer não é novo. Em American Horror Story também já houve uma temporada de 1984 em que eles decidiram fazer isso mesmo. Portanto, isto não é de todo novo, mas é uma história que entretém e que utiliza o recurso de flashback para apresentar a sua narrativa. Vamos para um acampamento jovem, onde, guess what, vamos ter um serial killer, sim. Mas atenção, com a desculpa de este estar possuído, portanto, aquela ideia que estava deixada já desde o primeiro filme, de que há uma mistura entre o sobrenatural e entre os serial killers e o que é que os motiva a matar, está também presente neste filme, portanto, este filme acabou por pegar no legado do primeiro, o que fez muito bem, e trazer essa ideia já para este filme, mais uma vez, sendo aqui uma grande pista que esta trilogia nos está a dar e que nós não vimos nada. Portanto, voltamos então a ter aqui um filme que está cheio de clichês do terror. A jovem estranha que sofre de bullying, digamos assim, está aqui, mas que depois acaba por ser vitoriosa ao estilo de uma boa Final Girl, foi o que eu pensei na altura. Todos esses elementos estão aqui e apesar de haver aqui um twist também que contraria as nossas expectativas iniciais, é um twist que para mim, passado algum tempo após assistir o filme, me pareceu bastante básico, porque se nós pensarmos bem, era de certa forma até previsível. E porquê que era previsível? Porque havia um destaque que era feito para aquela personagem apareceu muito mais na história do que outras personagens, portanto, aquilo que à partida nos foi dado, nós já poderíamos ter pensado, ok, isto são informações falsas para nos tentar enganar, para depois nos fazer um twist. Na altura, confesso que fui enganada, não consegui identificar essa mensagem, mas pensando um pouco mais à frente, senti que realmente o filme quis ser bastante evidente nisso, quando se calhar, se não fosse, teria ainda mais a ganhar, porque o impacto do filme após visualização e após pensar mais sobre ele seria outro. Achei este filme mais aborrecido do que o primeiro, confesso, apesar de nós termos aqui uma aventura também bastante interessante e é num acampamento, como eu disse, que é algo que remete para bastantes outros filmes de terror. Achei que o filme foi mais aborrecido porque eles também aumentaram aqui mais a duração, colocaram cenas que para mim não foram tão necessárias para a narrativa, portanto estavam ali só mesmo para encher chouriços, como nós às vezes dizemos, e portanto acho que foi de todo uma má escolha nesse sentido e portanto o segundo filme para mim é o pior desta trilogia, eu deixei em terceiro lugar. Sei que muita gente gostou deste filme, mas para mim realmente não foi o que me afetou tanto nesta história. Neste filme nós temos um elenco jovem, portanto há aqui um elenco que realmente tem espaço para brilhar, que lhe está a ser dada uma oportunidade para fazerem um trabalho ótimo e para poderem ascender para novos trabalhos. Eu por acaso já conhecia a protagonista da série Trinket, que também está na Netflix, e sempre gostei muito do trabalho dela e acho que ela nesta trilogia também não falhou. A única personagem, aliás, atriz que eu achei que aqui estava um pouco fora do tom do filme foi a que interpreta a Sam. Acho que ela não fez um trabalho assim tão bom, mas ainda assim isso não conseguiu afetar a minha experiência como um todo. O primeiro filme da trilogia tem a melhor sequência de abertura, que fez lembrar para mim a saga Scream, deixando logo claro que não pretende aqui apresentar nada de inovador, mas sim prestar uma homenagem aos grandes filmes de terror clássicos. Isto fica ainda mais claro quando nós percebemos, olhando então para esse elenco jovem, que temos aqui personagens que são, no fundo, estereótipos. Temos 2 maluquinhos, temos uma assim um pouco mais sonsa, que é a tal Sam que me irrita neste filme. Temos também a rebelde, que é obviamente aqui a nossa protagonista, e também o nerd, que nós no primeiro filme torcemos mesmo muito para que ele consiga a sua vitória, para que ele
deixe de estar, no fundo, como sendo discriminado, mas isso também não é uma jornada que nós já não tínhamos visto anteriormente, a jornada em que nós vemos uma personagem assim um pouco mais nerd, que em outros filmes mais clássicos poderia sofrer de bullying. Aqui isso é tudo invertido, portanto nada disto é novo, mas o filme claramente pegou nessas questões para tentar criar aqui algo que puxasse a atenção das pessoas, apesar de não ser nada de inovador, e acabou por isso acontecer neste filme. Para mim, eu achei que realmente o arco dele é o arco mais fofinho da história, desenvolvimento da história, digamos assim, e portanto é um irmãozinho que nós no primeiro filme com certeza teve ali o seu espaço para brilhar, não tanto no segundo e no terceiro, mas aqui no primeiro foi o espaço dele. A história prende-nos apresentando um mistério e uma aventura que se resolvem com facilidade, mas que ainda assim não deixam de nos entreter. As melhores mortes para mim estão neste primeiro filme, mas o segundo filme e o terceiro também têm partes visuais que são muito impactantes. Neste primeiro filme eu senti que realmente haviam muitas vibes de Stranger Things, não sei se foi muito pela questão dos cenários assim meio neon, mas eu gostei bastante. Para mim foi interessante ver como nesta história eles conseguiram conjugar o elemento mais sobrenatural com o elemento dos serial killers, que no fundo aqui é mais real, e acaba por ser já aqui uma dica para os próximos filmes, apesar de nós não entendermos isso logo à partida. O filme, para mim, tem um final que também faz o seu papel, mostrando que nada ficou resolvido do mistério que estava aqui por resolver. Afinal, tal como nos bons clássicos de terror, o vilão não morre assim tão facilmente, como nós sabemos, e além disso, muitas vezes até pode regressar dos mortos para assombrar quem o tentou aniquilar. E nesse filme nós temos essa premissa também aqui, temos também esse aspecto, e eu achei bastante interessante. Não tenho nada a apontar realmente do primeiro filme. Foi uma apresentação a este mistério que para mim me convenceu, foi uma aventura que me entreteu, e portanto acho que se vocês também têm curiosidade em conhecer este filme, não percam tempo, avancem. O terceiro filme foi o filme que eu mais gostei desta trilogia. O último filme, apesar também de usar a mesma fórmula do segundo, ou seja, remetendo aqui para a questão do flashback, para nos contar o que é que aconteceu na vida da bruxa, no fundo, para quem viu a história entende o que é que eu estou a dizer, e eu também não quero trazer aqui spoilers, mas o que é que acontece? Aqui esse flashback é tratado de uma forma melhor para mim, no meu ponto de vista, porque nós temos uma personagem que supostamente estaria no presente, ou seja, no primeiro filme, e é puxada diretamente para aqui para tentar olhar pelos olhos da bruxa e perceber então que maldição é esta, que bruxa é esta e como é que podem resolver o problema, como é que podem parar estas mortes. E eu acho que este filme consegue fazer esse fecho, essa ligação ao primeiro filme muito bem, enquanto que o segundo filme aparece ali um pouco mais para criar mais história e realmente para tentar perceber aqui a história de uma das sobreviventes da bruxa e não tanto para fechar o ciclo que é deixado no primeiro filme. Portanto, eu acho que este filme realmente faz um melhor trabalho nesse sentido, exatamente pela sua ligação ao primeiro filme, e como eu também gostei mais do primeiro filme, este acabou por se associar logo ao primeiro. Sarah Fear, you know nothing good comes from those woods after sundown. Gostei também de ver aqui um outro aspecto muito importante, que foi ver o elenco jovem a regressar, ou seja, o elenco que nós tínhamos no primeiro filme, ou seja, realmente há aqui a ligação, como eu disse, a regressar noutros papéis. Isso é importante porque permitiu-nos ver eles a funcionarem com outras personagens, com outras nuances, e portanto, como eu disse, esta trilogia realmente quis dar espaço a estas atrizes e a estes atores novos para brilharem e para terem aqui uma oportunidade futura, quem sabe até em filmes de terror, em outras produções. A Rebelde, para mim, está melhor que nunca neste filme, ou seja, a nossa protagonista está melhor que nunca neste filme. Além disso, é o único também da trilogia que, do meu ponto de vista, deixa aqui uma clara crítica social, que no fundo tem a ver exatamente com um tema que já era tratado já desde o primeiro filme, que tem a ver com a representatividade e tem a ver com a igualdade dos casais homossexuais. E aqui a crítica social que é deixada de uma forma bastante clara é de que ao fim de 300 anos a discriminação contra casais do mesmo sexo continua a existir. Basta ver a atitude da mãe, por exemplo, no primeiro filme, e aqui isso fica ainda mais evidente, mostrando que a ignorância, assim como a ganância desmedida, são aspectos difíceis de arrancar da raça humana. Percebemos que tudo não passou de um ato de grande injustiça neste filme e que há sempre um outro lado da história. Daí não se dever acreditar em boatos, ainda para mais quando partem de lendas que existem há tanto tempo. O mais certo é estarem mal contados. Apesar de remeter para a data mais antiga dos três, é engraçado que a temática me fez lembrar filmes bem recentes de terror que também usam destes ambientes, como o The Witch, em que o terror não é tão evidente e mais
mais facilmente provocado por situações de desconforto do que outros elementos. Neste filme, como nós vemos através dos olhos de Sarah Fier, o nosso foco da maldição altera-se. Deixamos de ter uma referência da maldade, mas o filme rapidamente nos dá uma justificação, revelando que a pior ameaça não é sobrenatural, mas sim a realidade humana que se baseia em dogmas e religiões, correndo o risco de ficar cega ao submeter-se totalmente. A reflexão que é aqui deixada é simples de perceber, mas ao mesmo tempo é também complexa. Vemos com maus olhos, por exemplo, o homem que sacrificou pessoas para ter sucesso, mas algumas pessoas veem com bons olhos as pessoas religiosas que são capazes de atribuir culpas a inocentes para evitar males e terem prosperidade. A mim parecem-me as duas situações muito semelhantes, apenas a prestação de culto é feita a entidades diferentes. E para mim este filme trouxe esta reflexão que para mim é fundamental e acho que é o filme que mais conseguiu fazer isso, havendo aqui uma mudança de tom radical, enquanto que os dois primeiros filmes eram muito mais no sentido do entretenimento e no terror assim mais fácil e às vezes uns jumpscares assim mais falsos, outros mais reais, enquanto que aqui não, aqui a história pega e leva-se mais a sério e leva-se num sentido de trazer aqui esta crítica social, uma mensagem para esta história que para mim é fundamental e é por isso que para mim o terceiro filme é realmente o melhor e é aquele que também de certa forma me impactou mais. Eu não considerei esta trilogia perfeita, até porque terror teen não é tanto a minha onda, mas a verdade é que eles conseguiram fazer aqui algo de especial, que foi criar filmes divididos em partes, e eu espero que os streamings apostem ainda mais nisto, porque as pessoas realmente responderam muito bem e fiquei também muito feliz de saber que a realizadora desta trilogia está desejosa de criar um universo cinematográfico de terror com histórias assim divididas e eu acho que realmente isso poderá fazer sucesso e com certeza estarei cá para falar sobre elas. Quanto a vocês, espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal que ajudam bastante, não se esqueçam de gostar do vídeo, não se esqueçam também de comentar, de me dizerem o que acharam da trilogia, se concordam com as minhas reflexões acerca desta trilogia, se concordam com o meu ranking, se não concordam, já sabem, esta é apenas a minha opinião e eu gosto também de saber a vossa, portanto partilhem aqui e até o próximo vídeo.